Hoje a ideia do podcast é falar sobre o projeto Querido Diário e contamos com a presença do Vans, do René e do Mário. Se vocês quiserem fazer uma pequena introdução sobre vocês, deixar alguns contatinhos, falar sobre vocês, qual é o envolvimento do projeto, fiquem à vontade. Bom, vou começar. Eu me chamo Mário Sérgio, sou entusiasta de software livre e passou algum carro aí bem forte em algum lugar. Eu sou entusiasta de software livre e atualmente eu faço parte do time da Open Knowledge Brasil, que é a organização de sociedade civil, né, que hospeda o projeto. Então eu faço a coordenação do projeto, né, com a comunidade principalmente, e também aí com a comunidade também definindo os futuros do projeto. Esse é meu envolvimento aí com o Querido Diário. Legal. Bom, eu sou o René, eu colaboro com o Projeto Querido Diário já faz um pouco mais mais de 2 anos já, antes do Mário, do Vans entrarem no projeto. Trabalho com software livre, eu também estou há uns quase 4 anos trabalhando com raspagem de dados, então esse projeto é bem na linha do que eu já trabalho no meu dia a dia, no meu trabalho mesmo, e é legal poder contribuir com mais esse tipo de projeto assim, no tempo livre. Eu sou o Vans, acho que eu estou no Querido Diário, acho que já deu um ano e pouquinho, foi um pouco depois da Python do Brasil 2019, então estou desde então trabalhando com o Querido Diário, não trabalho com raspagem de dados no tempo profissional, mas comecei raspando os diários da cidade de Santa Catarina e estou desde então aí criando bugs no projeto. Acontece. O que eu achei interessante é o termo que vocês usaram, raspagem de dados. Vou te dizer que essa é a primeira vez que eu escuto essa tradução. Eu geralmente uso a palavra web scraping ou scrapping. Eu nunca pensei numa tradução mais interessante. Numa tradução literal, nunca pensei em nada. Mas eu também falava scrapping antes, mas aí ficar tentando buscar um termo para isso em português. Eu acho que as primeiras vezes que eu vi alguém falando esse termo foi o professor Fernando Massanori, que ele dava um curso, ele falava de raspagem de dados. E aí acabei começando a usar esse termo e acho que a comunidade em geral começou a usar esse como o termo em português para isso. O único termo que eu já ouvi assim traduzido foi mineração de dados. Esse foi o único, assim... até os outros, tipo, se for ver aprendizagem de máquina e tal, eu acho um tanto quanto estranho falar, sabe, deep learning, machine learning. A tradução Enfim, acho que a gente pode começar falando sobre... Eu não sei o que seria melhor, começar falando sobre o projeto do Querido Diário ou começar falando sobre o Open Knowledge Brasil? O que vocês acham? Acho que melhor talvez é o que veio primeiro, né? Explicar. Eu não tenho certeza. O Querido Diário sempre estava em cima do Open Knowledge ou começou antes? Eu não tenho certeza. Boa, eu acho que vamos começar por essa pergunta do René, que ela é boa. Porque esse projeto ele tem uma curiosidade, porque o que acontece, né? Existia um projeto que não tinha ligação com a Open Knowledge Brasil, que era bem popular, que era a Operação Serenata de Amor, né? Que foi um projeto de hack cívico, né? Que aí ganhou o Brasil e saiu em telejornais aí populares, né? Saiu do nicho de tecnologia e foi para a mesa das famílias, né? Nos jornais. E esse projeto, esse grupo que criou esse projeto, tem alguns nomes, tipo Ana, Jéssica Temporal, Kuduco, Zírio e várias outras pessoas. Eles também tinham porque assim, o que acontece, o que era o Serenata de Amor? Era olhar para a Câmara dos Deputados em Brasília e pegar as notas fiscais que os deputados gastam lá e pedem reembolso. Ok, isso é muito Brasília federal. As pessoas logo começaram a falar: nossa, eu queria isso aqui na minha cidade, eu queria isso aqui no norte do Brasil, no interior de São Paulo. E aí eles a comunidade começou a puxar isso para isso, e eles falaram: cara, o que tem de interessante são os diários oficiais, que tem todos os atos públicos, o que as prefeituras compram, etc. E os municípios também são que quase ninguém olha. Então essas grandes empresas de tecnologia no Brasil que trabalham com dados, eles pegam muito dados de diário do governo federal, dos estados, de tribunais, que já são bem formatadinhos, geralmente porque tem mais estrutura de TI.
Agora, os pequenos municípios, o Brasil tem mais de 5.000, né? Então, os sites são horríveis, caem, e ninguém olha para esses diários também, porque o orçamento é menor, não tem mídia local lá em muitas cidades, não é de interesse público, geralmente. E aí eles falaram, não, vamos olhar para esse nicho, que ninguém olha. E aí o pessoal do Serenata pensou isso. Só que em paralelo, e aí esse projeto do pessoal do Serenata de Amor se chamava Diário Oficial. Era um projeto de Hack Civil chamado Diário Oficial, que é inclusive o repositório que a gente usa hoje no Querido Diário. E a Open Knowledge Brasil, que é uma organização de sociedade civil, né, um CNPJ como associação, que foi fundado com essa filosofia assim, de dados abertos, transparência, com aquela galera ali de liberdade assim, de disseminar informação, meio com a turma do Wikidata, essa galera com essa filosofia, assim. E aí tem a Open Knowledge Internacional, que é na Inglaterra, né? E aí criaram uma página na Open Knowledge no Brasil, mas no final não tem vínculo nenhum com a Open Knowledge da Europa, não presta contas, é uma empresa independente brasileira com o mesmo nome. E aí a Open Knowledge Brasil também tinha um projeto chamado Querido Diário, que esse tecnicamente não avançou muito, mas era o nome da Open Knowledge, Querido Diário, que também tinha essa coisa de abrir os diários oficiais, porque é coisa de PDF, é fechado, era uma coisa assim, mais vamos abrir os diários, uma coisa mais de advocacy, de dialogar com o governo e tentar mobilizar os gestores públicos a fazer um padrão mais aberto e tal e tal e tal. Esse Querido Diário da Open Knowledge não avançou muito em termos de produto. E o diário oficial lá do time do Serenata avançou. A galera começou a fazer os crawlers, né, os raspadores de dados, né, que a gente estava conversando aqui. E aí o que aconteceu foi que o time do Serenata, as pessoas foram saindo do Brasil, indo para outros projetos, e o Serenata tinha que continuar existindo. E eles falaram, pô, por que a gente não pega o Serenata e dá para a Open Knowledge cuidar? Para o site não cair, porque às vezes fica no cartão de crédito de alguém. Projeto Hack Civic é sempre assim, né? Tá no cartão de crédito do fulaninho, ele sai do Brasil, o cartão vence, o site sai fora do ar, nunca mais volta. Então, não, vamos dar para a Open Knowledge que a gente confia, é da comunidade, está dentro do ciclo ali, a Open Knowledge continua tocando aquele diário. Aí ficou esses dois projetos de diário. Aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente pegou o produto diário oficial da galera do Serenata, que é o que estava funcionando, que é o que a gente tem hoje dos raspadores de dados, e pegamos o nome da Open Knowledge Brasil, que era o Querido Diário. Então tem essa confusão, realmente tinha dois projetos, né, Renê? É que esse nome Querido Diário também acho muito melhor do que só Diário Oficial, né? Eu lembro que na época que eu trabalhei no Querido Diário, no Diário Oficial, antes, quando ainda não tinha o envolvimento da Open Knowledge, a gente tinha dois focos, era fazer a raspagem para extrair os dados das cidades. Eu não lembro se tinha algum recorte de tamanho de município, alguma coisa do tipo, mas era tentar fazer. E o segundo objetivo era fazer parcers específicos para os arquivos PDF, porque infelizmente os diários oficiais praticamente do Brasil inteiro são em um arquivo PDF, né? Então a gente tem que usar OCR e nenhum tem uma formatação boa, cada um tem a sua própria formatação. Então a gente tem que, no fim, tem que desenvolver um parser para cada diário de cada cidade. Então o objetivo era fazer o parser disso daí. E eu lembro que na época o principal objetivo era tentar buscar informação sobre dispensa de licitação. O objetivo do projeto era extrair os diários oficiais e conseguir informações sobre dispensas de licitação e provavelmente cruzar com dados de sócios, de empresas, talvez usar informações que tem junto do Serenata de Amor para tentar encontrar problemas nesse. Eu acredito que no momento agora a gente não está mais com foco só nessa parte de licitação, agora está uma coisa um pouco mais geral, né, de acesso a informações gerais que estão dentro do diário. Aí tem até a discussão que a gente está tendo, eu estava tendo esse tempo atrás lá no grupo lá do Discord do Open Knowledge, sobre como a gente conseguir quebrar o conteúdo dos diários oficiais. Mas o interessante é que o projeto estava andando, aí deu uma morrida, aí infelizmente o Open Knowledge apareceu, eu vi que o Mário começou a empurrar o pessoal para frente, organizar sprints, essas coisas, e voltou ao desenvolvimento, agora deu esse ânimo, e o legal é que acho que agora tá ficando mais estruturado, né? Que agora vocês começaram com o projeto do censo também, que tá
andando, acho que você vai comentar do censo. Tem a parte que o Vans está mexendo mais, que é a parte aí do processamento dos dados. Tem mais um pessoal que está trabalhando, que recebeu uma bolsa, alguma coisa. Isso eu não sei exatamente, o Mário vai saber explicar direito, mas acho que agora pegou tração de novo, mas acho que agora vai, né? Não vai morrer assim. Sim, a ideia é que ele realmente continue. E é um projeto muito ambicioso, né? Porque a gente está falando de 5.570 municípios, né? E a gente nem conhece. Hoje mesmo com o Querido Diário, com 3 anos de história, a gente buscando as informações, a gente não conhece ainda todas as fontes de publicação, ou seja, os sites que publicam os diários oficiais. Parece curioso assim, mas é extremamente difícil. Nenhum órgão no Brasil tem essa informação. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ou tribunais estaduais, nem eles sabem. A gente fala isso porque a gente fez pedido de acesso à informação. O Bernardo, né, que é uma pessoa da nossa rede, fez esses pedidos. E alguns responderam, outros não. Então, é uma informação do Brasil que nem o próprio Brasil possui. Aonde os municípios publicam os seus atos públicos? É uma pergunta aberta no Brasil. O Querido Diário está tentando responder isso, né? Isso se publicam, né? Porque Isso se na publica. questão do Querido Diário ainda, que eu já dei uma olhada no projeto, já olhei as contribuições que teve e tal, e tem algumas cidades que tu entra no site tipo da prefeitura ou sei lá, e tu não acha nenhuma informação de nenhum lugar. Tipo, Santa Catarina, que nem o Vans mencionou, ainda é um caso diferente, porque quase todas as cidades usam o mesmo sistema, então facilita, mas não é todas as cidades ainda. Então facilitaria se tivesse um sistema único para essas coisas, né? Porque, pô, toda cidade tem que prestar, eu não sei se é prestar contas, mas tem que disponibilizar os dados de forma pública. Por que não usar todo mundo uma mesma plataforma, uma plataforma única, do que cada um inventar a sua e do que vamos dizer, cada vez que troca de partido tem uma nova licitação para criar uma nova ferramenta e daí tu acaba tendo sistemas até, sei lá, 2016 era uma coisa, depois de 2016 para frente é outra, sabe? Aí complica mais ainda a questão, acho, do projeto Querido Diário, porque tem diferentes fontes para a mesma informação. Sim, isso que você citou acontece bastante. Tem muita cidade que usa um sistema num determinado período e depois outro sistema no outro período. E às vezes, o que é pior, né? Se simplesmente acabasse naquela data de um período e já começasse o outro, ok. Mas tem uma interseção. Às vezes você tem diário de uma cidade, de uma determinada data, que está nos dois sistemas. E aí, qual que é o certo? Né? Às vezes é o mesmo, mas... E tem outras cidades que não publicam diário oficial, mas eles publicam os atos de outras maneiras. Assim, eles publicam os atos isoladamente. Então, é bem complicado, não tem um padrão. Eu não acho que uma plataforma única seria exatamente a melhor solução. Mas eu acho que talvez se a gente tivesse um padrão de como que você define um diário oficial e todos os documentos seguirem este padrão, mesmo que sejam sistemas diferentes, né, já ajudaria bastante a gente ter. Sim, sim. É algo parecido como a gente já tem com nota fiscal, né? Que tu tem uma especificação, aí N pessoas implementam aquela especificação. Então, não importa quem fez, é sempre igual. Tu pode sempre considerar que vai ter aquele campo, aquele dado. Algo parecido com isso já seria, assim, excepcional. Não que eu queria dizer que precisava ser literalmente um sistema único. Não, mas alguma coisa tipo uniformizada. É uma palavra melhor. Entendi. Uniforme, sabe? Há diferentes estados, diferentes cidades, ok, cada um tem seu sistema, mas todo mundo usa o mesmo padrão, porque se baixar os PDFs do Diário Oficial e olhar, cada cidade, cada estado inventa uma coisa diferente, não tem um padrão nenhum. Acho que se procurar alguém tava fazendo um negócio das pérolas, né, que tinham, sei lá, se duvidar até receita de bolo deve ter no Diário Oficial. Não, receita de bolo não, receita de Não? cebola do Outback. Cebola do Outback. Diário Oficial de Belfort Roxo, de uma data de 2017. Eles publicavam e na bordinha do Diário Oficial eles colocam coisas aleatórias. Aí tinha cebola do Outback frita. Aí parece eu que o entro... pessoal trata
Desculpa, às vezes parece que o cara trata o diário como se fosse um jornal, aí tem a sessão de fofoca, o Exato. prefeito visitou não sei aonde, não sei o quê. Aí tem a sessão da publicação que realmente é o que deveria ter lá só, é bizarro, é bizarro. Exatamente, porque pra mim o diário oficial seria um negócio, vamos dizer, com um valor legal. Eu não esperaria uma receita de alguma coisa lá, sabe? Ou dica de onde fazer alguma coisa. Não. Eu quero saber o que aconteceu, sabe? Tipo, as atas. Ninguém coloca uma receita numa ata. E Eu isso que espero, né? Que não isso que você está coloque. falando, Alexandre, é o que a lei diz, né? Porque a verdade é a seguinte: no Brasil, sim, os, as pessoas, secretários, prefeitos, essas pessoas, eles fazem atos públicos, compram vacina, licitam a reforma, contratam empresas, isso são atos, isso aconteceu. E como é que isso é validado? Não é só o secretário de saúde falar numa entrevista, não é só o prefeito chegar num comício na cidade, comício não, comício é de eleição, mas chegar num show lá que ele está promovendo na cidade e falar, eu fiz tal coisa, isso não vale nada. O que vale é quando é publicado. O ato público ele só tem validade quando ele é publicado numa mídia oficial. Isso pode e a lei permite até que publique num jornal da imprensa mesmo. Então tem uma imprensa local lá, um correio local de Jundiaí. Então o prefeito de Jundiaí, se ele quiser, ele pode publicar, porque é uma coisa acessível e a população tem acesso. Então os diários oficiais são melhores, porque é uma coisa oficial da prefeitura, então é mais fácil de achar do que uma imprensa local, enfim, mas é possível. Então é isso que você falou mesmo, que a gente espera que os atos públicos estejam ali. Quais foram as compras? Que empresas prestaram serviço para a minha prefeitura? Essas perguntas, né? Isso aí que o Vans falou, o prefeito fez uma visita no lar dos velhinhos e tal. Isso não deveria estar, porque isso não é um ato público de interesse público, isso é uma questão política, né? As questões políticas de coalizão daquela pessoa ali não deveria estar poluindo o diário oficial. E a questão de padrão, eu acho que seria muito interessante esse protocolo único, porque e aí são várias camadas. Primeiro é o seguinte, como é que deve ser esse portal? Como é que deve ser o tipo de arquivo, sabe? Porque tem docx, tem HTML, tem PDF imagem. Então, nesse nível também da estrutura e do formato da publicação, qual a seção que deve vir primeiro? Compras públicas, depois nomeações, depois exonerações. Nesse nível também. Para o quê? E uma coisa que a lei de acesso à informação tem, que é muito relevante, que deveria ter nos diários oficiais, pensando nesse padrão futuro, é ser legível por máquina. O diário oficial ele tem que ser legível por máquina. O que é isso? Tem uma API, né? Tem um texto indexável na internet para eu poder automatizar coisas, né? Então, isso a lei de acesso à informação tem essa característica muito boa. Então, quando a Receita Federal tem que disponibilizar, por exemplo, os dados de sócios do Brasil, esse dado tem que ser legível por máquina. Eles não podem jogar no PDF digitalizado, né? Então, acho que se a gente fosse discutir isso, teria que colocar esse ponto também. Isso quer dizer também que praticamente todas as prefeituras não estão seguindo, né? Porque os atos oficiais não são legíveis por máquina. Praticamente, algumas poucas prefeituras, normalmente as maiores, algumas disponibilizam, você consegue acessar o texto num HTML, um arquivo de texto, e tem um PDF que junta tudo. Aí você ainda consegue fazer a busca por máquina, né? Você vai usar algum algoritmo de leitura, de processamento de linguagem natural e tal. Mas, no momento, é o que a gente está tendo que fazer. A forma que a gente está encontrando para ler por máquina é pegar os PDFs, fazer a conversão, fazer um ACR ou o que seja, encontrar melhores maneiras para encontrar o texto, e depois vem aquele texto tudo bagunçado, porque quando você faz um ACR no arquivo PDF, o conteúdo de texto ele vem todo bagunçado. Se tem duas colunas, às vezes vai ter uma linha é de uma coluna, a linha seguinte é da coluna seguinte. Aí você tem que saber separar. Então, é um trabalho que acaba que a gente não deveria ter que fazer se todo mundo seguisse a lei do jeito que tem que ser, mas bom, ultimamente seguir a lei tá um pouquinho difícil, né? Então, tá complicado nesses tempos. Então, mas é algo que fica meio complicado, mas espero que pelo menos, acho que uma coisa legal do projeto, do Querido Diário, é que
quando ele crescer, se ele chegar um dia a aparecer no Fantástico, que nem o Serenata de Amor apareceu, a gente vai começar a mostrar para o público em geral, mostrar, olha só que zona que é isso. E aí conseguir ter um pouco de pressão para mostrar, ó, tá ruim, vamos pressionar para melhorar. Que aí eu posso chegar para os vereadores aqui de Jundiaí e falar, ó, pessoal, vamos acertar isso e começar a ter um pouco mais de pressão da opinião pública para ver se consegue melhorar, consertar isso de uma maneira que não precise do nosso projeto. Acho que o nosso objetivo é que a gente não precise do nosso projeto, né? Que se tudo tivesse certo, a gente não precisava do que a gente acha. E isso eu diria que é verdade, né? Que não precisaria do crediário se fosse tudo padronizado, que nem as notas fiscais, que nem o Vans mencionou, é padronizado. Tu consegue consultar a nota fiscal facilmente, em qualquer estado, qualquer cidade, facilmente. É só ter a chave ou o número da nota, sei lá o que precisa, e problema resolvido. Mas eu não sei se vocês querem talvez discutir um pouco. Será que o querido diário vai ajudar nessa questão de unificação ou de padronização? Será que vai movimentar alguém a criar uma lei, alguma coisa, ou definir, ou talvez, sei lá, o que precisa para as cidades e os estados liberarem de forma fácil para o povo, né? Isso já tem acontecido, assim, Alexandre, porque a gente quer isso. Na verdade, quando a gente colocou ali os objetivos do projeto, no final era realmente isso que o René falou, de cair para a opinião pública, uma necessidade que às vezes as pessoas nem sabem que existe, né? E também mobilizar politicamente as pessoas, porque o que acontece? É tudo convencimento. Se a classe política entender que se fizerem isso, eles vão marcar na história como resolver um problema que a sociedade estava querendo, e a gente conduziu isso com o querido Jário, eles vão fazer. E aí, não, vamos fazer o padrão. Hoje tem conversas, não no nível federal, mas, por exemplo, alguns deputados estaduais de alguns estados já procuraram a gente por causa do querido Jário e falaram, a gente está querendo fazer um projeto de lei, uma PL aqui do estado, porque a gente quer padronizar o Diário Oficial. O Ministério Público do Rio de Janeiro também já procurou a gente porque eles têm interesse em padronizar os diários oficiais dos municípios, que o Ministério Público já não interesse mais de investigação, né? Porque ele quer ver ali quem os polícias estão nomeando, porque eles estão sempre investigando questões de corrupção com a Polícia Federal, então eles têm interesse em que seja padronizado. Então, assim, a gente já tem sido procurado, sabe, Alexandre, né? O Brasil é muito complexo, né? O Brasil, tipo, não é só o governo federal, os estados, cada um tem um sentimento, eles já vêm, então isso já está acontecendo, mas o que o René falou, dessa coisa que ele brincou do Fantástico ali, eu acho que é realmente isso. Quando for para um nível desse mais de popularizar, eu acho que aí a gente vai entender que pode ter uma pressão política para esse debate vir logo, né? E além, acho, da pressão política, também entra a parte de dar um norte, por exemplo, se a gente tiver, se essa PL, esse projeto de lei sugerir uma especificação, a gente já pode dar um norte de como essa especificação tem que ser, porque a gente já sabe como os diários são, né? Então, pode ser uma peça importante ali na discussão de dar um norte de como fazer essa especificação do jeito mais apropriado e tudo mais. Legal. E pensando na questão, assim, na verdade, da população brasileira, né? Como é que tá o conhecimento, como é que tá o sentimento? O povo tem interesse? Porque se tu perguntar, acho que a maioria das pessoas é capaz de nem saber o que é um diário oficial. E nem saber qual que é o propósito. Então, talvez falta fomentar esse tipo de informação também, né? As pessoas serem mais atentas. Mesmo, existe lá o portal da transparência e tal, mas acho que muita gente não tá monitorando, né? Ou olhando assim, o que a minha cidade tá fazendo, o que o meu prefeito tá fazendo, sabe? Eu acho que é um pouco difícil o povo geralmente só lembra dos políticos, e os políticos só lembra na hora de votar, né? E depois acaba esquecendo, ninguém acaba olhando e vendo, o cara tá fazendo o que ele prometeu, sabe? O cara só vai pensar nisso quando tiver reeleição ou quando tiver a próxima eleição. Ele vai olhar, tipo, o que aconteceu nos últimos anos, sabe? Eu acho que deveria ser um trabalho constante das pessoas verem o que está acontecendo ao redor da sua cidade, do seu estado, sabe? Da sua região, e
às vezes, correr atrás e tentar fazer que as coisas aconteçam, né? Eu tenho uma visão assim, Alexandre, que realmente a grande parte da população não tem não são próximas mesmo desse conceito de controle social. Isso é natural. E aí, esse é o nosso objetivo também. Olhando para a nossa comunidade, tipo, as pessoas que se interessam por isso, que estão contribuindo para o Querido Diário, são porque elas acreditam que o projeto é importante. E organizações como a Open Knowledge. A Open Knowledge, o objetivo dela também não é só ficar desenvolvendo projeto e aparecendo na mídia, também ter uma educação com a sociedade, fortalecer o combate à corrupção e auditar o governo. Agora, eu tenho um contraponto também a isso, Alexandre, é o seguinte: o Portal da Transparência, por exemplo, ele é mais moderno, né? Ele é mais jovem do que os diários oficiais, né? Então mas assim, ele não tem muito detalhe. O Portal da Transparência ele tem coisa assim, a prefeitura nesse ano, nesse semestre gastou não sei quantos mil com obras públicas. Aí você vê os repasses. O Diário Oficial ele é mais detalhado, ele tem o CNPJ, ele tem a data, né? Então são coisas distintas assim. E mesmo assim, eu queria colocar o seguinte: mesmo a pessoa que se interessa, vamos lá, pessoa que mora lá no interior da Bahia, ele é uma pessoa que ele é super ligado e ele gosta de fiscalizar o governo, só que é custoso, porque quando ele vai lá e entra no site da prefeitura e acha o Diário Oficial, dá trabalho, tem que baixar um arquivo, ele tem que ler um documento difícil, é cansativo, humanamente é inviável até. Então o que a gente precisa fazer é melhorar essa experiência de fiscalização. E talvez o Querido Diário ressignifique isso nessas pessoas, porque essas pessoas lá atrás tentaram fazer isso já, pô, deixa eu investigar na prefeitura aqui, aí faz um dia, faz dois, o cara, velho, não vale a pena isso aqui. Gasta muita energia, gasta muito tempo, e eu não sou eficaz, entendeu? Eu não estou fiscalizando de fato. Agora, se tiver um site, um texto todo indexado, que a pessoa faz busca, ela faz uma busca e já vem 10, 11 arquivos no histórico por data, e ela compara as coisas, já vê valor, a experiência melhora, ela ganha eficiência, ela já usa os dados de forma mais inteligente. Então, eu acho que o Querido Diário pode fazer é, às vezes, reacender essa chama do controle social que algumas pessoas até já tinham e tentaram, e viram que a experiência é muito ruim, sabe, Alexandre? É muito difícil você fiscalizar o governo tendo que abrir PDF ruim, navegar num site que você tem que ficar fazendo busca, e depois, se você quiser fazer outro arquivo, você tem que fazer tudo de novo. Você não é só voltar um passo e ir para o próximo arquivo. Então, assim, eu acho que o Querido Diário ele pode ressignificar essa avaliação das prefeituras, assim, falar, ó, vamos tentar desse jeito aqui agora, será que você consegue fiscalizar melhor? E aí a população vai dizer. Libertar os dados, né? O Lucas que fala de libertar os dados. Que eu acho que uma coisa interessante é que os dados estão lá, só que eles não estão estruturados. E é importante que alguém estruture um pouco esses dados, e tendo esses dados, aí as pessoas desenvolvem seus projetos, suas ideias de análise, né, diferentes. Por exemplo, tem alguns projetos que tem até o projeto de Feira de Santana, que a Ana, a contribuidora do projeto, ela meio que foca em coisas de vários sistemas para pegar informações de várias partes que interessam para a cidade dela, e ela tem um conjunto de análise que ela quer fazer. Então, se a gente consegue fornecer esse tipo de coisa, o legal é que abre a possibilidade de, tendo um acesso fácil da informação que estão dentro desses documentos, aí são jornalistas, entusiastas, pessoas comuns, elas falam, poxa, o data aqui fácil, deixa eu ver o que eu consigo fazer localmente, né? A gente liberta, deixa o dado estruturado de uma maneira mais acessível, e aí as pessoas podem... Eu não faço a menor ideia do que as pessoas vão fazer com a busca textual, que por enquanto a gente consegue, estamos baixando os diários, a gente consegue fazer uma busca textual. Quero procurar todos os diários da cidade tal que tenham o meu nome completo, para ver se eu saio em algum diário oficial. Eu não faço a menor ideia o que as pessoas vão fazer com essa informação, mas eu sei que isso daí pode ser útil para alguém para determinado tipo de busca. Então, acho que a possibilidade é a gente também deixar esses dados estruturados de uma maneira fácil. Como o Mário falou, não ter que ficar abrindo 500 PDFs para ver se encontra alguma coisa, mas já é um ganho. Que eu sei que quem vai realmente fazer busca, não fazer esse tipo de investigação, é uma minoria. A sociedade em geral não vai fazer. Mas são grupos não focados, jornalistas, ativistas, que
vão, e a partir disso que eles podem levar isso para a população em geral. Eu concordo. A visão que eu tenho é praticamente essa aí. Tipo, é criar uma infraestrutura de ferramentas que permitam quem sabe como a coisa tem que acontecer ir lá e ver se aquilo está realmente acontecendo. Porque assim, uma coisa o dado está lá, aí diz lá, dispensa de licitação por XYZ motivo. Tá, mas o XYZ é um motivo que é permitido? Sim ou não? Quem é que vai saber isso? Eu não sei, tá ligado? E um jornalista de dado ou um fiscal vai poder lá e ver, não, isso aqui não pode, bicho. Isso aqui não... Mas como é que ele ia saber se ele nem sabia que aquele diário existia, entendeu? É meio que uma infraestrutura para o pessoal ter mais produtividade. Acho que dá para dizer assim também. Outro jeito de falar a mesma coisa. Sim. Mas agora, mudando um pouquinho mais pro lado técnico, acho que seria legal da gente falar como que é feito. Quais que são... A gente já falou um pouco dos desafios, a gente também falou porque do interesse público, mas assim, como é que é feito? Como que se faz um projeto desse nível? Quais que são vamos dizer, as tecnologias, os problemas que são enfrentados, sabe? A questão que, como foi mencionado, são mais de 5.000 cidades no Brasil. Então, imagina, eu não sei qual que é a frequência dos diários que é publicado, mas imagina a quantidade de diários que se tem que coletar, armazenar, processar. Então, acho que a gente poderia começar a falar um pouco sobre a questão mais técnica. Não sei quem quer começar falando, ou que parte quer começar falando. Talvez começar falando como que a gente... qual que era a palavra? Já esqueci. Scrapeia Raspa. raspa os diários na internet. Como a gente raspa os diários, tá? Então É, vamos olhar agora um pouco a parte técnica. Bom, a principal ferramenta que a gente utiliza para fazer a extração desses dados nos sites das prefeituras, a gente usa Python como a linguagem principal e praticamente são todos, a gente usa um framework de raspagem de dados que chama Scrap. É um framework feito em Python que ele é desenvolvido para esse tipo de atividade de raspagem de dados. Então, o que a gente faz? Para cada cidade, a gente tem, como cada cidade tem um site completamente diferente, a gente tem que desenvolver um raspador, que a gente chama de Spider, para cada uma dessas cidades. Então, a primeira parte do trabalho técnico é você entrar no site da cidade e desenvolver o Spider para pegar os dados daquela cidade. Essa é a parte assim que a gente tem. Interessante que às vezes tem cidades que usam o mesmo sistema, por exemplo, elas contratam a mesma empresa que faz o mesmo de layout de páginas das cidades, então os diários estão. Então a gente acaba conseguindo aproveitar o de um para o outro para desenvolver menos código. Então a gente não vai desenvolver 5.500 spiders. Mas a gente vai, se a gente quiser pegar todas as cidades, a gente vai desenvolver pelo menos alguns milhares de spiders. Né? No momento a gente está com uns 350 spiders desenvolvidos. Então a gente faz essa roda, né? Um código Python. Não costumam ser códigos tão complicados. Aí depois a gente pode até falar das dificuldades técnicas que a gente tem em cada página. Grosso modo, a gente baixou isso na máquina e aí a gente armazena isso num space do DigitalOcean. A gente salva ele num space e também armazena num banco de dados. E aí é o que você falou, né? A gente começa a ficar grande. Eu não sei exatamente quantos gigabytes a gente já tem. Não sei se o Vans ou o Mário tem noção. A gente já tem uns bons gigabytes. Isso que a gente só colocou em produção mesmo agora, a gente está raspando, acho que são 11 capitais. E já tem muitos gigabytes de dados. Né? Então é um volume de dados enorme. esse também é um problema do PDF, né? Que às vezes É, o PDF é uma imagem e tipo, aí acaba sendo mais dados, né? Se fosse texto ainda dá para comprimir e tal, mas ainda um PDF talvez até daria para ter alguma compressão, mas talvez não seja tão eficiente. é que também depende do tipo de PDF. Tem uns PDFs que acho que são gerados
As modernas que você consegue extrair o texto dele e tal, mais fácil. Tem outros que são simplesmente um cara botou o diário oficial que imprimiram no scanner e gerou a imagem. Esses é até difícil, você não consegue nem fazer o CR naquilo ali. Né? Às vezes não funciona direito. Depois que baixou, a gente processa. Aí o Vans vai saber explicar o que ele está usando para processar esses PDFs, que é essa parte que ele está mexendo mais. Então, só para dar uns dados mais exatos, gente, atualmente é 12 cidades, pelo menos aqui no digital, no Spaces nosso, eu estou vendo aqui 12 IDs, então deve ser 12. E são 47 mil diários, dando 120 GB. Então, não é uma coisa absurda, mas ainda assim não dá para se desprezar, né? Porque trabalho para pegar isso aí, né? Não é pouco, né? Então, enfim. Mas aí, então, depois que os spiders são jogados lá no Spaces e o registro e os metadados deles são gravados na base, a gente tem um processinho que pega esses dados, roda uma vez por dia, vai lá, vê o que não processou, pega os dados, baixa o diário louco na máquina que vai estar rodando, né? Usa o Apache Tika, que é um cara que ele faz isso, ele tipo, tu dá um PDF, tu dá um doc, tu dá um JPEG e ele te devolve o texto que tem lá dentro. Então ele consegue trabalhar com doc, PDF, JPEG, tudo assim, é bem completo. Antigamente, quando a gente estava só no CRI diário, não tinha essa parte, a gente usava o PDF to text, mas aí como a gente adicionou mais tipos de arquivo, a gente já decidiu por esse cara que ele faz um monte de coisa automático. Então, aí eu só mando, me dá o texto desse arquivo. Ele detecta o tipo, ele extrai e me retorna o texto, né? E uma vez que eu estou com o texto e os metadados, eu indexo tudo no Elasticsearch. É um index no Elasticsearch, tem os metadados do diário e o texto do diário, né? Uma vez no Elasticsearch, a gente tem uma API que só faz consulta. Então, tu entra na API, tu bota ali, eu quero o ID da cidade de, sei lá, Florianópolis, do dia tal a tal, que contém tal palavra. Aí ele monta a query do Elasticsearch, manda para o ES, retorna para o usuário a URL do arquivo que tem essas características que o usuário pediu, né? Então, basicamente, é bem simples atualmente, né? É só um Elasticsearch, uma API que faz busca no Elasticsearch e um indexador que converte em texto e joga para lá. É bem simples, assim. Isso tende a ficar mais complexo, porque a gente quer fazer buscas mais complexas, mas atualmente é assim que tá implementado. Por enquanto é só busca textual simples, né? Não tem... A gente não tem um dado estruturado. Eu não consigo fazer uma busca... Deixa eu encontrar o CNPJ tal... na parte de licitações, ou CPF tal na nomeação de professores. Né? Eu não consigo ainda fazer esse tipo de busca tão... Até porque para fazer esse tipo de coisa tu precisa ter semântica, né? Tipo, eu quero a semântica de licitação e o pegar o CNPJ que representa uma entidade, né? Isso não existe ainda. Isso a gente acho que vai acontecer em algum momento, mas atualmente não. O que tu pode fazer atualmente é pesquisar pelo CNPJ, que é uma palavra-chave, né? Então, tu vai lá, bota o CNPJ, se der match, ele vai te retornar, mas tu não consegue, eu quero só relacionado a um tipo de diário. Mas o bom é que já filtra, né? Eu não preciso olhar... Sim, eu quero saber o CNPJ, se a empresa tal prestou serviço durante o ano de 2020 para fazer alguma coisa do Covid. Sim. Se eu coloco o CNPJ, eu não vou precisar entrar em todos os diários oficiais. Eu vou entrar e verificar manualmente para fazer aquele trabalho que o Mário comentou de trabalho manual. Em vez de ele olhar 100, ele vai olhar 10. Aí você olhar dentro de 10 diários oficiais é bem com certeza. com certeza. Eu achei bem interessante, Alexandre, que o René ele começou da parte da coleta de dados, né? E como é que essa engenharia, a engrenagem roda todo dia. Depois o Vans falou da extração de texto. Eu acho o Querido Diário um projeto muito amplo em vários sentidos, e eu acho ele muito bom para quem está querendo vir para a contribuição de open source. Eu queria colocar nesse ponto ainda técnico, tá? Porque é o seguinte, tem todas aquelas questões de democracia, de atos públicos, que já é uma coisa bem legal, mas se você olhar o Querido Diário, ele tem uma parte de web scraping, né? De raspagem de dados,
que é bem poderosa, porque você está falando, não é o site bonitinho da Amazon, que tem um HTML estruturado. A gente está falando de desafios de raspagem muito, É que você muito nunca teve grandes. que raspar o site da Amazon. Ah, então eu posso estar enganado. Mas assim, Não, mas o Render, não, não é um site, eu acho que é um nível a mais, né? mas não é um site bonitinho. Assim, tem sites fáceis de fazer. Acho que na questão de dificuldade para quem quer mexer com raspagem de dados, tem sites super simples e tem uns Isso, sites bem cabulosos, né? O pessoal é bem criativo para fazer site ruim. sim. Nessa Então é questão, isso. Mas nessa questão, Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que aí dentro desse escopo de tecnologia do querido Jário, tem essa parte de coleta, que aí o René até colocou uma coisa muito legal agora. Tem realmente todos os níveis, né? Você consegue também trabalhar com sites muito simples. E você tem as tecnologias para trabalhar com isso. Então a gente usa o ScrapAI lá do Python, e aí depois você tem, por exemplo, a parte da API, que é um outro módulo, então, para quem gosta de trabalhar com API, aí o Vance pode falar também das tecnologias que a gente está usando para documentar, para desenvolver. Aí tem a parte de extração de texto, que também tem outras tecnologias para quem gosta. E aí agora a gente está indo para esse universo de ciência de dados, que é o quê? De criar modelos de busca semântica, vetorizar as coisas. Então, e futuramente, quando a coisa se estruturar mais, vai ter muito mais espaço para você explorar modelos de processamento de linguagem natural, de classificação. Então, assim, ele é um projeto que ele permeia várias áreas do desenvolvimento de software e ciência de dados que a gente consegue explorar. Então, é realmente um convite, assim, a quem quiser contribuir, porque ele também tem espaço para novas ideias. Né? Se limitar na cabeça que a gente tem hoje, vai ficar nisso. Então, ele é muito amplo, assim. Eu queria até, Alexandre, não sei se já ia colocar alguma pergunta, mas também para o Vans e o René também abrir um pouco mais essas tecnologias que a gente usa, porque às vezes a galera fica interessada, pô, mas o que estão usando para extrair texto, por exemplo, aí se quiser, só perguntando aí. sim, pode mencionar a questão da API, front-end, sabe, o Isso. site e tal. Eu sei de algumas tecnologias que são usadas, mas acho que o Vans pode comentar um pouco melhor, porque ele que ou tava tocando essa parte, né, da API da UI. Então, a API, cara, ela é só uma casquinha para fazer pesquisa no Elasticsearch. Então, como no projeto, assim, acho que tudo no projeto é Python, não tem quase nada. E quando não é Python, é algo que a gente não implementa, a gente só usa. Então, o projeto todo é em Python. A API em si é uma Fast API, a gente usa a Fast API que já documenta. Então, por exemplo, se você entrar no barra docs da nossa API, tu pode ver a documentaçãozinha, os campos que tu pode mandar, fazer busca lá direto, ele já te retorna o dado e tudo mais, né? Então a gente usa a Fast API, o index fica no Elasticsearch, acho que é um bem padrão da indústria, nada muito desconhecido. E o processamento, cara, a extração de texto, como comentei, a gente usa a Apache Tika, então a gente tem um serverzinho de Apache Tika que a gente fica mandando as requisições pedindo para ele converter, e o script que converte é um Python simples que roda em algum lugar, né? Atualmente é um container rodando no servidor. Então, eu acho que no futuro eu acho não, tenho praticamente certeza que no futuro a gente vai ter que ter uma infra mais complexa para ter pipelines diferentes para problemas diferentes. Aí não vai rolar ser um container único num servidor, né? Mas para nossa necessidade atual, que era fazer alguma coisa funcionar e pela mão de obra que a gente tinha, era o que era o mais rápido e já resolvia o problema, né? Então é bem simples. É basicamente isso, né? Apache Tika, Python e Elasticsearch e o Fast API. Por Deixa eu enquanto, perguntar né? uma No coisa, futuro, perguntar uma coisa para futuro você. vai ficar meio complexo. Sim? Quanto tempo está demorando para processar diariamente os diários que baixam no dia? Só para eu ter uma ideia. Cara, cara, sabe que eu não sei, porque assim, quando entra muitos diários, quando a gente adiciona uma cidade nova, leva mais tempo, mas é bem rápido. O Apache Tika é bem eficiente, assim, ele não demora muito para fazer a conversão. Mas para ser bem honesto contigo, eu não sei te dizer quanto tempo leva. Dependendo do arquivo, porque, tipo assim, tem arquivos de 1 mega, que é uma publicação, e tem arquivo de 70 mega, né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado, às vezes, que para não dá. Porque como a gente roda em container, às vezes pode acontecer falta de memória, né? Porque eu limito a falta de memória para não derrubar o server, né? Então, fora isso, eu não sei te dizer, eu tenho que medir.
Não sei te dizer. Mas assim, eu consigo processar tudo quando não em menos de um dia, porque nunca, eu acho que eu não lembro de ter arquivos que não foram processados, exceto quando eles são muito grandes e faz o servidor, o processo ser derrubado por falta de memória. Mas eu não sei te dizer, não. Então é uma boa pergunta. Essa parte de infra, acho que a gente, por enquanto, a gente está tentando colocar as capitais para rodar todo dia, mas quando for começar a aumentar a quantidade de cidade, até a infra de rodar os spiders também vai ter que ser mexida. Porque... eu vejo... Desculpa, continua. Pode falar. Não, eu vejo no futuro, por exemplo, a gente vai ter que ter algum serviço de fila para criar. Esse arquivo aqui é de uma cidade que a gente sabe que tem que resolver de um jeito diferente, joga numa fila diferente, esse tipo de coisa, né? Mas no presente momento isso não é uma necessidade. Então, acho que se a Alexandre perguntou, né? Falou se a gente está considerando que o diário é diário, né? Então roda uma vez por dia. Mais para frente, que demora mais ou menos 1 minuto o Spider para rodar para pegar o último dia, mais ou menos 1 minuto a 2 minutos por enquanto, na infraestrutura que a gente tem. No futuro a gente quer ver se pega alguma coisa um pouco mais potente para conseguir rodar isso aqui um pouquinho mais rápido. E talvez até rodar 2 vezes por dia, porque tem uma coisa, às vezes no mesmo dia sai mais de uma edição do Diário Oficial, que tem o Diário Oficial do dia e tem edições extras. Às vezes acontece alguma coisa especial e eles precisam, que nem acredito que quando liberou agora o uso emergencial da vacina, eles fizeram uma edição extra do Diário Oficial. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo no nível do município, também tem essas emissões. Então, às vezes, mais no mesmo dia. Mas acho que uma vez por dia também já é uma frequência razoável, né? Por enquanto. Depende do horário que publicam, né? Se um publica de manhã e outro publica à tarde, talvez seria ideal rodar em 2 horários diferentes, né? Mas... Isso a gente tenta monitorar. Isso aí entra já um exemplo desse negócio que eu comentei de uma infra mais sofisticada, né? Porque tu pode fazer um schedule, essa cidade é maior, publica mais, roda mais vezes, essa aqui roda menos, ou publica menos, roda menos, e assim vai, né? Dá prioridades diferentes à quantidade de público. Sim. E uma coisa que eu queria adicionar, que acho que até o René todo mundo pode confirmar, né? É que eu já trabalhei com processamento de dados antes. E as tecnologias usadas no projeto são todas tecnologias de mercado, todas tecnologias que podem dar um conhecimento, tipo, a pessoa não sabe, ela quer trabalhar em determinada área, mas ela não sabe como conseguir determinado conhecimento. Que projeto melhor do que o querido diário para ela contribuir, tipo, ter gente com conhecimento, tem o pessoal lá no Telegram, tem o pessoal no Discord, tem dúvida, não sabe como fazer, entra lá, pergunta, sabe? Pô, tem uma comunidade inteira ao redor que pode te ajudar a aprender sobre web scraping ou a palavra que vocês usam aí, pode aprender no futuro sobre a questão mais de machine learning ou como é que eu nem sei como traduzir. De Natural Language Processing, tipo de identificação e tal. De linguagem natural. Isso, nossa, é difícil lembrar dessas coisinhas. Mas, enfim, é tudo tecnologias, tudo ferramentas, tipo Elasticsearch, todo mundo usa, eu acho, ou é bem comum usar. Se não usa o Elasticsearch, tu vai usar o Apache Solar, Apache Lucene, mas ainda assim são similares. Questão aí, o Vans mencionou de fila, tem um monte de ferramentas, tem inclusive da parte, tem o Kafka ali que pode ser usado, então um monte de tecnologia que vai precisar no futuro, que se alguém tem um conhecimento, alguém quer aprender, pode vir e trazer ideias para o projeto e contribuir, enquanto contribui e aprende, e no futuro, quem sabe, a pessoa consegue uma vaguinha ali numa empresa, sei lá, que ela tem interesse em alguma empresa do exterior, ou até alguma empresa do Brasil, né? Deve ter empresas no Brasil que trabalhem com isso, né? Não sei. Mas ou trabalhar remoto do Brasil com uma empresa de fora, ganhando em euro, ganhando em dólar, vai ser sempre bom, né? Isso é bom. Isso é verdade, acho que esse é um projeto que tem, e é legal, e como a gente tem várias partes, não é só a parte de web scraping, não é só a parte de
processamento e tal, não é só a parte de infraestrutura, não tem a parte só de web, tem um pouquinho de tudo. Então, quem quer usar sempre pode pegar uma parte do projeto para contribuir. Se você gosta mais da parte de infra, você pode ajudar a gente a organizar a infra. Você quer mexer na parte web, front-end? Isso é uma coisa que a gente estava conversando agora, por enquanto tem a API, que o Vans disponibilizou há um tempo, só que a gente ainda não tem uma interface web bonitinha para fazer isso. Para eu entrar, uma pessoa comum entrar e fazer a pesquisa. Ela precisa saber fazer as requisições na API manualmente e tal, não é fácil. Então é uma parte de desenvolvimento web também, front-end e tal, que tem uma frente nova para se trabalhar. Então é um projeto bem legal para fazer contribuições assim. Sim, essa é uma das perguntas que eu tinha. Como que as pessoas conseguem acessar os dados das 12 cidades que o projeto está coletando? Então hoje é só pela API, então tá faltando ainda um site, uma interface onde as pessoas podem. Então aí, ó, para quem tá ouvindo o podcast, uma ótima área para contribuir e ajudar, criar um sitezinho aí que consome API, ou até, se quiser ir mais além, criar uma aplicação para dispositivo móvel. Acho que tem muita gente que talvez até prefere. O povo no Brasil acho que anda usando bastante celular, né? Gosta bastante dos aplicativos. Então, um site, um aplicativo mobile talvez seja boas coisas para se investir no futuro. Assim, não são prioridades, eu acho, mas seriam coisas bacanas para disponibilizar os dados para as pessoas, porque hoje só está sendo coletado. Então, além de coletar, tipo, qual que é o valor em coletar os dados se a gente não está disponibilizando para ninguém, né? Então tem essa parte que precisa de uma influência e de alguém para contribuir. Acho que aí entra na parte do planos futuros, né? O que a gente quer fazer durante esse ano, porque o ano passado a gente investiu bastante tempo na coleta, nos spiders, em organizar isso, em processar e ter uma estrutura mínima para poder utilizar esses dados. Acho que o próximo passo seria agora tornar isso para público, né? Para as pessoas, não só os técnicos, né? Porque a gente não pode ficar fechadinho no nosso nicho técnico, Isso. né? Isso aí, você tem razão, René. E assim, Alexandre, até a gente acabou que está tentando também apoio assim, de algumas empresas, porque eu queria Jari também, eu até ia colocar, Alexandre, que a parte que você falou assim, de ter muitas ferramentas de mercado para pessoas que querem pegar a experiência e conseguir uma colocação melhor, ou às vezes até entrar no mercado de tecnologia mesmo, né? E eu vejo um outro ângulo também para as empresas. Por exemplo, você pega empresas que têm no seu dia a dia raspagem de dados, né? E observar a comunidade do Querido Diário, que é uma comunidade relativamente grande para um projeto Open Source no Brasil, e ver as pessoas que estão contribuindo, porque aí você consegue analisar a evolução da pessoa, como é que ela interage nas issues, se ela é boa de comunicação, porque nem tudo só é técnico, né? Então, negociação. Acho que é um ótimo projeto para as empresas observarem também as pessoas. Então, a gente também pensa em fazer eventos, sprints, né, que junta a galera, ensina. E o Querido Diário ele é aberto a essas coisas, né? As empresas, porque assim, na nossa visão, como organização, a sociedade ela é feita de pessoas e de organizações, né? Então, tem muitas empresas que apoiam o Querido Diário e vão apoiar também. Aí essa parte do front a gente até já chegou a discutir, que a gente está conversando com algumas empresas para dar um apoio para a gente, não na parte de desenvolvimento em si propriamente do front, mas principalmente pensar a parte de design, que é uma coisa que na nossa comunidade a gente não tem muito assim, usabilidade, pensar a parte de UX, né? Porque não adianta nada a gente fazer toda essa engrenagem que tem a sua complexidade aqui, embora algumas soluções de arquitetura a gente ainda está bem simples, né? Porque o projeto ainda vai evoluir, mas enfim, tem toda a engrenagem rodando de processamento de texto e raspagem para a gente chegar num front-end que não vai entregar a informação de uma forma muito eficiente para as pessoas. Então a gente tem que pensar esse UI aí, né? Usabilidade e a experiência do usuário também. Então a gente tem empresas já que já estão conversando com a gente para ajudar a gente a pensar nisso. E então é um tipo de contribuição também,
né? Não é só Python, não é só código, às vezes a gente tem que pensar em como vai entregar isso assim. Então Não, sim, é isso que a gente é, tem pensado. E aí, indo para o foco, eu acho o seguinte: a gente tem muita cidade que raspa e tal, mas eu acho que para esse ano a gente precisa fazer o fim a fim. Então, assim, a gente da Open Knowledge está pensando em puxar o front logo, a partir das próximas semanas, e colocar pelo menos as 27 capitais. A gente pode lançar isso para a sociedade. Já é bastante arquivo, já é bastante informação, já atinge bastante população, porque as capitais do Brasil são concentradas, né, densidade das pessoas. Então, se a gente conseguir colocar hoje assim as 27 capitais na plataforma e entregar o front-end assim, eu acho que já é uma grande release, né, um MVP1 assim para o querido diário. Né? sim, eu acho que seria uma meta bem interessante, porque teria do início ao fim, né? Hoje tá faltando um pedaço ainda, que é tão importante quanto a coleta, ou às vezes até mais importante, que é a disponibilização dos dados de forma fácil. Por quê? Porque os dados existem hoje. A pessoa quiser, ela pode ir lá consultar, mas é difícil. Então, talvez é até mais importante do que a própria coleta dos dados, é a disponibilização para as pessoas. Talvez essa é a minha visão, né? É, e E. eu, em Alexandre, você falou da Aham. disponibilização dos dados, eu lembrei de uma coisa, eu estava discutindo, a Fernanda é a diretora da OpenAudio, estou citando o nome dela aqui, a gente discutiu uma coisa assim, tem um desafio de informação no querido diário. Imagina que a gente vai lançar esse site, esse front-end. Aí a pessoa vai entrar, beleza, o querido diário é um projeto hoje que tem o escopo de pegar e coletar e abrir os dados dos municípios do Brasil. A gente tem que resolver um problema de comunicação assim. O meu município está na plataforma, se eu digitar Campinas, o que, que vai acontecer? Porque isso é muito louco, porque esse projeto ele traz um conceito de níveis de maturidade. Qual é o nível de maturidade? A gente não sabe nem aonde Campinas publica. Isso é um ponto. A gente pode informar isso para o usuário. O segundo passo, não. A gente sabe onde Campinas publica, mas a gente não conseguiu desenvolver um raspador ainda. Então tá aqui o link lá. Acessa lá a fonte lá. Você pode ir lá para o site da Prefeitura de Campinas e vai ter acesso ao diário. A gente pode resolver isso também. Que é o censo que o Renê falou que a gente está coletando pelo menos as fontes para saber onde eles publicam. Aí depois tem uma terceira fase seguinte, olha, a gente até tem um raspador, um crawler, mas a gente não conseguiu extrair o texto. Então é outra maturidade. Não, agora a gente tem um texto, aí sim, tá aqui na plataforma. Então isso tem que ser resolvido. E em termos de UX, eu não sei nem como é que vai resolver isso. Vai ter um campo lá para a pessoa digitar a cidade e vai vir uma barrinha, um lifezinho de tipo de Mortal Kombat. Enfim, Vai vir um erro. é, Uma mensagem de erro, ó, cidade não encontrada. Alguma coisa assim. Mas sim, a questão de usabilidade é algo que pesa bastante. Tu vê que às vezes algum software ou alguma plataforma faz sucesso pela usabilidade dela, pelo fato de que ela consegue atender a todo mundo. Não só, às vezes tu faz um negócio, meu, é excelente, mas só quem é técnico consegue entender. Aí não ajuda, sabe? Precisa ser algo que seja bem pensado. Eu acho que se for querer fazer a questão do front-end, fazer o site, eu acho que com a quantidade de pessoas que tem hoje envolvida com o projeto, tem mais de uma, tem dezenas que podem ajudar a criar, mas como fazer o site de uma forma, de uma forma, não sei qual é a palavra usar, mas como ter uma usabilidade boa é outra questão que é diferente de UI e UX, like user interface, user experience, são duas coisas diferentes e uma influencia a outra, óbvio, né? Então a gente precisa da questão de experiência de usuário para influenciar como é que é a nossa interface de usuário. Mas acho que para fechar, não sei se vocês querem fazer mais alguns adendos, algumas dicas para quem quer como contribuir, como encontrar os canais. Tem a questão do Catarse ali, como o pessoal pode fazer doações, como é que o dinheiro é usado. Essas questões, se vocês quiserem falar também. Acho que o Mário pode falar do Catarse, essa parte financeira, e depois a gente pode falar do técnico. O Mário vai saber ok. explicar melhor do Catarse. Legal. Então, o Catarse, a gente lançou o Catarse, ele está como financiamento recorrente, né? Então você coloca lá, vou dar R$ 20 e todos os meses a pessoa continua contribuindo para manter o projeto. O Catarse do jeito que está hoje, dia 24 de janeiro de 2020, ele vai precisar de um refactor, vamos dizer assim.
as 2021, pelo amor de Deus. 2021, então errei o Eu ano. sei que o ano tá parecido igual ao ano passado, mas É, voltou. pois é, eu tô ainda, eu acho que ainda tô nessa fase de transição de errar o ano ainda. Mas o Catarse, ele tá com as metas, a gente fez as metas e foi bem legal que o diretor do Catarse entrou em contato com a gente porque ele achou o Querido Diário um projeto muito legal. Só que a gente já recebeu uns feedbacks, que as metas estão muito altas, os valores mesmo que a gente colocou, a gente quer 5 mil para manter a comunidade, 10 para não sei o que, estão altas. É a segunda mais alta da plataforma do Catarse, segundo o diretor. Então a gente vai ter que diminuir essas metas, isso vai acontecer. E também está confuso ali, porque a plataforma a gente meio que vai lançar. Como é que a pessoa vai pagar uma coisa recorrente, vai fazer uma plataforma por mês? Então a gente tem que reorganizar a informação e começar a comunicar ali mais na parte de escala. A gente tem que aumentar, a gente vai começar com 27 capitais, depois tem que ir para cidades com mais de 100 mil habitantes e explicar para as pessoas de uma forma assim. Então, hoje o Catarse está lá, mas ele tem um vídeo legal, super bacana lá no Catarse, explicando qual é o objetivo do projeto, está bem desenhadinho lá, então fica o convite para vocês apoiarem o projeto financeiramente com o Catarse, né? E aí esse recurso, ele está sendo direcionado para a gente conseguir fazer pequenas contratações de pessoas para adiantarem partes de ciência de dados, também manter servidores, né? Que a gente começou a usar lá o DigitalOcean Spaces, né? Que é onde a gente está armazenando os PDFs que a gente coloca. Então o custo vem subindo e esse recurso a gente está para garantir a infra, por enquanto. E à medida que esse dinheiro for tendo um volume maior de contribuição, a gente começa a pensar em melhorias de comunicação, ter uma pessoa, por exemplo, para puxar mais forte o front-end, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Aí eu passo a bola para o René para falar do lado técnico. Tá, bom, do lado técnico, como o projeto todo é software livre, então a gente aceita contribuição de qualquer pessoa e qualquer nível, assim, nunca programei, nunca fiz um raspador, nunca mexi numa API, não importa, sempre vai ter alguma coisa que você consegue contribuir de alguma maneira, né? A gente tem nossos meios de comunicação, Telegram, Discord, então dá para interagir. E basicamente a gente tem os guias de contribuição que explica como montar a parte técnica, ambiente de desenvolvimento, tal. Tem as issues abertas, a gente usa o GitHub, né, como o lugar onde a gente mantém os códigos. Então tem as issues, você pode escolher uma issue e começar a interagir nessas issues e conversar. É que assim, eu sei que quando a gente fala, você quer contribuir, simplesmente vai lá, abre um pull request. Não é tão simples assim, né? A gente tem que ter um envolvimento. Então, acho que a primeira coisa que eu sugiro para quem for querer contribuir é que entre no Discord ou no Telegram do projeto e comece a conversar com a gente perguntando: entrei aqui, eu quero mexer com tal coisa. A gente vai chegar e vai falar: então, bora fazer isso. Algum dia eu posso ajudar, acompanhar, fazer um pair programming com alguém, alguma coisa do tipo. Eu tenho feito, de vez em quando, algumas lives mostrando eu desenvolvendo um Spider para algumas cidades. Então, a pessoa pode assistir vídeos como esse e tentar entender, falar, eu vou tentar fazer um igual para minha cidade que não tem. E acho que é até uma boa, você fazer se sua cidade não tem, você tentar fazer um Spider para isso. E interagindo com a gente. Ano passado a gente teve na Python Brasil, que foi online, a gente teve uma sprint de desenvolvimento. Foi bem legal, bastante gente veio contribuir, ajudar. O mês do Hacktoberfest também foi outro mês interessante, muita gente começou a se envolver no projeto, então são maneiras legais de começar a se envolver no projeto. Eu tenho uma pergunta. Antes de continuar, quais os estados que estão mais precisando? Porque alguns estados têm mais... Assim, todos estão precisando, óbvio, porque não tem a cobertura de tudo, mas quais são os estados mais precários, que tem poucos spiders? Porque 350, que nem o Vance comentou, provavelmente metade é de Santa Catarina, por causa que eles usam o mesmo sistema. Então deve ter sei lá quantas cidades tem em Santa Catarina, nem lembro mais, mas tem uma boa quantidade que é de Santa Catarina. Então, quais seriam os estados aí que estão mais necessitados? Isso é uma boa questão que você colocou, Alexandre, porque é o seguinte, Podia fazer um mapinha, né?
tem uma análise que é cobertura. O Júlio, que é outra pessoa que também é mantenedor do projeto, ele trouxe para mim uma questão, porque é o seguinte, apesar de ter 300 e poucos raspadores, arquivos que fazem a coleta, por a gente já ter feito alguns desses arquivos já coletarem em sites de associação de municípios, que lá nesse site é padronizado e vários municípios publicam ali, a gente tem uma cobertura maior. Então a gente tem uma cobertura bem maior do que 300 e poucos municípios. Um número que a gente chegou ali, que a gente não testou isso, porque tem que. Vamos rodar então para todos, mas a gente está teoricamente passando de 1.500 municípios que a gente conseguiria coletar os dados, né? Só que a gente não tem esse número valor fechado. considerável. É, bastante Eu coisa. diria que é um valor considerável. É. Já é um quarto, mais ou menos, das Sim. cidades do Brasil. É bastante. Eu esqueci desse detalhe. Eu esqueci que tem as associações, principalmente no Norte e Nordeste, que tem as associações que tem, às vezes, 5, 10, 20 cidades num mesmo site. Sim. Eu esqueci disso. É. Mas Mas, bem... Foi uma pergunta boa, na verdade. A Foi gente só uma mencionou os pergunta. 350, as pessoas ficam pensando, só 350 cidades, meu, que pouco. Não, na verdade são mais de 1.000 cidades, né? Spiders, Mas, 350 spiders. Mas eles coletam para mais cidades. falar assim sobre que cidade escolher, eu acho que para quem nunca fez e começou, escolhe uma cidade que achar mais fácil que não tá lá e fazer. Ou a porque sua cidade, né? Ou a sua própria cidade. Eu acho. Se ainda não está incluída, escolhe a sua cidade. Escolhe a sua onde você cidade. mora. E aí esse é o melhor momento para você usar o Discord e perguntar, né? Que você vai estar tentando raspar ali. Opa, já tive essa dúvida aqui, já vai lá no canal e já faz uma pergunta objetiva e já começa. Aí, se você é uma pessoa que já tem um pouco mais de familiaridade, aí eu ia sugerir, pegue uma das capitais e vê o que falta para fazer ela funcionar. Aí para uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência. Acho que são duas maneiras, assim, dois caminhos, assim, na parte de extração de dados. Ainda eu não sei na parte o que o Vance tem no roadmap para a parte de Elasticsearch, essas coisas, que ele tem, que pode contribuir lá, o que vale a pena a pessoa para focar. A gente tem várias coisas, né? Uma delas é documentação, que falta bastante. Essa era a minha meta de final de ano, mas como bom engenheiro de software, não cumpri ela, então... Aí tem uma outra pergunta, em português ou em inglês? Tem aquela discussão Inglês. ainda, né? Inglês. Já resolveram? Inglês. Ok. É que assim, isso entra também um pouco da busca de financiamento, né? Por exemplo, isso ajuda a conseguir financiamento de programas internacionais, por exemplo. Mas, enfim, a documentação em inglês. Mas nada, assim, eu não sou contra, se tiver em inglês, o cara botar uma em português também para facilitar para os demais. Mas tem que ter em inglês, né? Isso é um fator importante. Porque, eu assim, já fiz o geralmente discurso que tem que ter em português, porque é Brasil, é o idioma Isso. oficial. Então tem que ter os dois idiomas, um para procurar investimento de fora e outro para atender a população que quer contribuir. Isso, projeto, porque né? assim, na Tem que ser dos verdade a dois. gente tá com a questão que foi uma coisa direta que eu tentei puxar pessoalmente, que era fazer um portal para isso, focado em documentação, porque assim, o GitHub, a nossa documentação hoje do projeto técnico está no GitHub. E o GitHub ele não é o melhor local para você manter documentações em várias línguas. Ele não tem uma interface boa para isso, dá muito trabalho, etc. Então, o cachorro latiu, né? É isso. Manda ver. Então, Acontece. Então, assim, a gente precisa de uma plataforma para isso. Hoje, como a gente não tem essa plataforma de internacionalização de documentação e tal, que ia tornar isso melhor, aí a gente está mantendo em inglês para evitar confusão só no GitHub, mas a gente precisa evoluir até porque até essa coisa do inglês e português que vocês falaram é perfeito, toda razão, tem que ter inglês e português, mas o curioso é muitas organizações da América Latina têm muito interesse no que a gente tem contato. E são países vizinhos aqui com democracias semelhantes, seria um projeto bom para comunicar para eles. E o nosso primeiro financiador foi de um programa da América Latina chamado Empatia, que a gente pegou um recurso, que a gente conseguiu fazer algumas coisas. Então faz muito sentido também um projeto também estar em espanhol, né? Então a gente tem até colocar essa observação aí também. Nessa questão da documentação aí, eu até posso dar uma ajuda.
é que eu já trabalhei com diferentes documentações. Acho que o Vans também sabe umas ferramentas aí. Tem bastante ferramenta que dá para usar. E eu já prometi, na verdade, ajudar o projeto, mas tá difícil. Eu comecei mais na verdade, comecei a dar uma olhada no Hacktoberfest, mas até hoje eu não consegui fazer muita coisa por outros projetos, ou o Van sabe, né? Das coisas que eu também acabei mudando de empresa, então tem toda essa questão de que tempo, para mim foi difícil, mas uma das ideias é contribuir para o projeto. E foi uma das ideias que me trouxe a fazer esse podcast, para divulgar, já que eu não consigo ter tanto tempo, pelo menos eu consigo arrumar um tempo para falar do projeto e divulgar. Então, tentar trazer alguém da comunidade, porque o Van sabe que a gente tem uma comunidade bacana na região de Blumenau, no sul, né? Que talvez tenha mais pessoas com interesse a contribuir. Então, a gente pode fomentar nessa região o pessoal a contribuir e ajudar mais Eu com o acho projeto. esse que você comentou agora da questão de tempo para contribuir, isso é um problema que é complicado para as pessoas e acho que o que eu percebo, né, que acontece no projeto é que tem picos de contribuições, tem umas horas que aparecem 500 por request, aí de repente o pessoal morre. Picos, morre. Fica nessa... Normalmente quando tem sprint da Python Brasil, teve um pico, morreu. A Hacktoberfest foi uma festa, assim, o mês inteiro lá tinha contribuição pra caramba. Parece que chegou 31 de outubro, o pessoal simplesmente ignorou. E o que começou? Tem um monte de pull request em aberto que a gente pediu modificações, né, fez a revisão e as pessoas parecem que abandonam. Mas assim, uma coisa acho que é legal, pelo menos o que eu tento fazer nas minhas contribuições, é eu definir uma quantidade de horas por semana que eu vou me dedicar. Pode ser 1, 2 horas por semana num projeto. Só precisa isso, para você conseguir ter uma regularidade. Porque você tem que escolher um projeto e tem uma certa regularidade. Mas se você consegue se comprometer com 1 hora por semana, já é o suficiente. Não precisa também você achar que é um projeto que vai te pegar full time, você vai pegar todas as noites da sua semana e trabalhar no projeto. Se você for de pouquinho em pouquinho, já é uma maneira de ajudar e manter uma frequência, né? Que acho que é o maior problema as pessoas achar tempo para isso, né? Se fosse pegar acho, todo mundo que tá no Telegram, todo mundo que tá no Discord, e cada um contribuísse um Spider por mês, em poucas semanas cobriria todas as cidades que é possível coletar, né? Não, a Então, gente já acho teria quase o Brasil inteiro. exatamente. Então, isso é bem válido. A pessoa pode contribuir, e é a questão do open source. A pessoa pode ir e sair, sabe? Não é um negócio, sabe? Ah, a pessoa não quis continuar, vem outro e continua. Essa que é a parte legal do software livre, do código aberto. É que as pessoas podem vir e continuar. Então, é o que já aconteceu em vários projetos que aconteceu do mantenedor desistir, não querer mais manter, ó, eu não estou tendo lucro nenhum com isso, quem quiser pega e mantém, e vários projetos continuaram, melhoraram dessa forma. Então, é um negócio válido, sabe? Quer contribuir uma vez? Só uma? Ok, válido também, na minha opinião, Sim, né? exato. E também não fazer contribuições só na Hacktoberfest, né? Aí já é um puxão de orelha nas pessoas. Não, sério, porque eu percebi isso. Porque parece que na Hacktoberfest as pessoas ficam loucas em contribuir. Depois, parece que a pessoa Tudo esquece. pela Ah, camisa. Tudo pela eu camiseta. é Um verdade, incentivo eu dou um estranho. gás. Porque, tipo, no resto do mês, no resto dos outros meses do ano, eu nunca me importo, mas geralmente eu tenho bastante contribuição em algum, sei lá, alguns projetos eu tenho, mas muitos projetos são meu. A diferença que eu faço é que no Hacktoberfest eu tento achar projetos de outros para contribuir, porque eu sempre contribuo pros meus projetos, mandando alguma coisa, e isso não gera, tipo, suficiente para ganhar uma camisa, né? Aí eu tento procurar outros projetos às vezes, e vai acabar sendo que foi só um negócio de alguma coisa que eu tô usando, que eu vi que tem um bug, eu vou corrigir e vai ser, sei lá, Sim, sim. uma vez que eu vou fazer, porque foi um negócio que eu achei, isso aqui seria legal resolver. Mas eu acho que é válido, sim, não pode ser só isso, né? Só tem aquele pico em outubro,
e o resto do ano, sabe? eu Não, acho teria que assim ser que um negócio que se mantém, sabe? tem algumas coisas assim que eu já ouvi de pessoas que estão começando a contribuir, que elas têm muito receio também, insegurança, porque assim, primeiro, né? A revisão é uma coisa às vezes que dá muita insegurança, né? Sim, Fique bem com isso. As pessoas estão ali primeiro para garantir também uma integridade, uma qualidade do projeto para que a gente não tenha muitas dificuldades no futuro, mas também é um momento de aprendizado, né? A revisão é uma ótima oportunidade para você aprender e não existe vergonha em código assim. Isso não tem o mínimo cabimento assim. Pelo menos a nossa cultura ali é uma coisa super tranquila. A outra É, coisa é que se você está contribuindo, não pega isso como uma coisa tipo assim, agora que eu comecei a fazer, eu tenho que terminar com a prioridade. Não, se fosse prioridade para o projeto, os mantenedores e a Open Knowledge que está mantendo o projeto ia tentar fazer, implementar aquilo urgente, que se fosse uma coisa urgente a gente estava puxando internamente, né? Porque não, a sua contribuição não precisa entrar para ontem, sabe? Se você começou, vai com calma. Agora o ponto é, se você fez um pull request e não consegue trabalhar nele, é importante que isso fique claro e tá tudo bem, tipo, igual o René ele revisa muitos pull requests, por exemplo. Então você não vai conseguir pegar nos próximos meses, você pode comentar isso na IT sem nenhum problema. Aquela conversa está ali para isso. Olha, René, eu não vou conseguir olhar nos próximos dias, e aí deixa lá, e aí a gente vai para outras coisas, porque é a questão de comunicação da comunidade, né? Então são coisas assim que você vai eliminando sua ansiedade, vai para ficar tranquilo para contribuir, né? Acho que é importante não ter vergonha, não achar que a gente tá lá para julgar e keep calm and carry on, né? Se mantenha calma e continue. Porque, é, assim, sempre é essas- importante lembrar também que o mantenedor é uma pessoa que nem você. Então, é tipo, ele pode estar num dia ruim, ele pode ser chato como eu, às vezes peço umas coisas que às vezes eu tenho certeza que alguém olha, mas por que o cara tá pedindo isso? Não, velho, é porque, entendeu? Porque assim, tenha calma e a gente tem que admitir que às vezes a gente leva um pouco mais de tempo também para responder, porque assim, a gente também tem as nossas obrigações fora do querido diário, então a gente tenta ser o mais rápido possível, mas às vezes não acontece. Mas acho que a gente nunca tá lá para julgar, e só para trabalhar junto, sabe? Acho que isso é importante de deixar claro. excelente. Eu acho que teve bastante conteúdo é, nesse episódio, bastante informação útil para quem quiser contribuir. E acho que fica o convite, né? Para quem quiser contribuir com o projeto. Eu vou deixar os linkzinhos nas descrições ali do podcast, vou pôr no nosso blog ali todas as informações para quem quiser. Vou tentar colocar também os links para quem quiser acessar o Telegram e Discord do projeto, mas assim, qual que seria o principal site se alguém quiser acessar? Seria o ok.org.br ou tem algum outro melhor para quem quiser acessar e saber mais? Tá no mudo. É isso que eu percebi. Especificamente do projeto Querido Diário, tem um subdomínio desse que você falou, Alexandre. É Querido Diário, tudo junto, .ok.org.br. .ok, né? O de ovo, K de Technology, que eu não pensei em outra palavra, não sei a própria. Cara de .org.br. kaká. De É, KK, esse é, é 10. é uma palavra é uma letra estrangeira, na verdade, no idioma, né? Não tem muitas palavras. Isso. É. Mas enfim, eu queria agradecer a todos pela participação. Foi uma conversa muito, muito bacana. Eu gostei muito de conversar com vocês e conhecer um pouco mais do projeto, apesar de que eu já conheço um pouco, né? Pelo fato de conhecer o Vans e falar frequentemente com o Vans, até perguntar sobre o projeto, como é que tá indo e tal. Mas foi bacana conhecer um pouco da história que eu não conhecia, saber de alguns problemas que são enfrentados. E agradeço a participação de todos, foi bem legal a conversa de hoje. Legal, valeu, Valeu aí Alexandre, pelo pelo convite. convite. Muito bom, muito boa conversa. Excelente. Valeu pelo convite. Quem quiser. Outra forma de entrar em contato, só abre uma issue lá, na hora a gente vai. Sim, Pra pergunta, qualquer coisa. Vamos fechar o boteco então, hein? isso aí, vamos fechar a conversa. Valeu. Valeu. Falou, valeu.